Homens, hoje eu vou dar um conselho que talvez não agrade a muitos e você pode até se desinscrever do canal, sei lá, cara. Mas é o único conselho que vai fazer você sair do lugar. O único conselho que, na minha opinião, vai te fazer crescer em um mundo onde sexo, festas e status são vendidos como as chaves para a felicidade e para o sucesso na juventude, ou na casa dos 20 até os 30 e poucos. Eu digo para você rejeitar toda essa merda. Eu não tô falando para você se esconder do mundo ou para você fugir das experiências legais do mundo, mas para você aprender a discernir o que realmente importa para você nessa vida. Porque se você quer ser mais do que uma casca vazia, mais do que um reflexo do que os outros esperam de você, você precisa abraçar algo maior. Você precisa ser um homem de propósito. Olha ao teu redor. Homens que buscam constantemente prazer imediato, que vivem pras festas, que vivem pra curtir a vida porque só se vive uma vez. Esses caras são os mesmos que, no fundo, se sentem vazios quando a música para, se sentem vazios quando os amigos vão embora e eles não têm nada a oferecer, se sentem vazios quando estão sozinhos. Sexo, festas e status. Tudo isso te deixa uma montanha russa de euforia e vazio. Você sobe, se ilude e desce em queda livre e sofre. E quanto mais você busca, mais você se afasta do seu verdadeiro propósito. Você precisa aprender a dizer não a esses desejos que te controlam. E eu não tô falando pra você se tornar um homem fechado, sem emoção. Eu tô falando de controle, cara. Controle de escolha. De não ser um fantoche dos seus próprios impulsos ou do que o mundo fala que é da hora. O mundo te diz que sexo sem sentido é um troféu, que ir pra festa te faz mais interessante, que status define o seu valor. Mas o que isso constrói de verdade? Quantos homens você já viu perdidos se afundando em dívidas, em arrependimentos, porque se venderam a esse padrãozinho barato? E a resposta? A resposta é buscar a Deus, cara. E quando eu falo de Deus, eu não me refiro apenas a uma figura religiosa. Eu falo de um poder maior que você. Algo que te puxa pra cima e que você não explica. Algo que te desafia a ser melhor. Algo que transcende o ego, o orgulho, a vaidade. Deus, ou esse sentido maior, não te chama para uma vida fácil. Ele te chama para uma vida de propósito. E propósito significa saber o que dizer não e o que dizer sim. Significa saber que a sua alma vale muito mais do que o próximo prazer. Sua alma vale muito mais que o próximo status ou aplauso. Evoluir, meus amigos, é se libertar dessa prisão de prazer. Evoluir é entender que o verdadeiro valor de um homem está naquilo que ele constrói durante a vida dele, naquilo que ele deixa, na sua disciplina, no seu caráter, no seu valor, no seu legado, não no que ele ostenta ou no número de mulheres que ele leva para a cama. O verdadeiro homem é aquele que busca a própria melhoria, dia após dia, que trabalha para ser o melhor, não para os outros, mas para si mesmo, porque ele sabe que no fundo é o que ele quer, que é o que ele nasceu para fazer. Olha para qualquer grande figura, olha para os homens que realmente mudaram algo no mundo, o que deixaram impacto. Eles não se deixaram dominar pelo prazer. Todos tinham um norte, uma missão, e não se distraíram com um brilho falso ao seu redor. São os homens que superaram o desejo e buscaram a verdade dentro de si que realmente deixaram uma marca, porque eles entenderam que aquilo que o mundo chama de sucesso é muitas vezes uma armadilha, um buraco sem fundo. E quando você encontra esse propósito, quando você abraça Deus e algo melhor, a sua evolução, a sua vida ganha um novo sentido. De repente, as pequenas conquistas do dia a dia te fazem sentir mais vivo do que qualquer festinha barata. De repente, o trabalho duro não é mais um fardo, é uma escolha, porque você tá vendo você melhorando todo dia. E esse propósito começa a moldar a sua identidade. Ele te dá uma força que nenhum status superficial jamais vai te dar. Você começa a entender quem você é e o que você nasceu para fazer. Então abre o olho
Começa a ver além das tentações do mundo. Cada vez que você rejeita o fácil e abraça o que é difícil, você se torna cada vez mais forte. Cada vez que você diz não para o que te enfraquece e diz sim para o que te fortalece, mesmo que doa, você se aproxima da sua verdadeira essência. Evoluir é ter coragem de ir contra a maré, de rejeitar o que todos estão aceitando sem questionar. De levantar a mão e falar: quer saber? Eu não concordo com essa porra, eu vou para outro lado, vocês me dão licença. Homem, se olhe no espelho. Se faça essa pergunta: eu tô construindo algo de valor na minha vida? Ou eu tô vivendo pelo próximo prazer, o próximo elogio, a próxima validação? Porque só você pode responder essas perguntas. Só você sabe se tá sendo fiel a si mesmo. Ou se você tá se vendendo para agradar o mundo. Um mundo de pessoas que no fundo não estão nem aí pra você. Eu sei que é difícil. Eu sei que a vida oferece atalhos tentadores. Eu sei, eu já caí muitas vezes nessa tentação. Mas lembre-se, o caminho mais fácil raramente é o que te leva ao topo. Os atalhos te desviam do crescimento e roubam a sua disciplina. E um homem sem essas qualidades, como disciplina, força, ambição, é apenas uma sombra, alguém que vai se apagar tão rápido quanto apareceu. Se você quer uma vida que realmente vale a pena, se você quer construir um legado que inspira respeito, admiração, começa a viver com propósito, começa a querer ser um homem de propósito, começa a rejeitar o que te enfraquece, o que enfraquece seu espírito, começa a buscar aquilo que fortalece a sua alma, porque a vida não é sobre quantas vezes você foi aplaudido, mas sobre quantas vezes você se levantou e decidiu seguir em frente, mesmo sem aplauso, no escuro, sozinho, sem ninguém te observando, sem ninguém batendo palmas, sem ninguém elogiando. Esse é o verdadeiro poder. Isso é algo que pouquíssimas pessoas entendem e vão entender nessa vida. Porque pouquíssimas pessoas realmente vão ter sucesso. E isso é uma triste verdade. Cara, eu nunca fiz isso na vida, mas eu acho que eu tô com saudade de, nesses vídeos, além de ensinar pra vocês alguma coisa, eu abri um pouquinho meu coração. Por muito tempo, cara, eu sempre achei que quando eu tiver dinheiro, todos os meus problemas vão se resolver. E quando eu ganhei o dinheiro que eu achava que ia ser o dinheiro suficiente, eu comecei a ver que existem outros problemas na vida muito piores. E quanto mais você cresce, mais você começa a enxergar que os problemas só mudam de nome. E por muito tempo, eu achei que ser um homem bem-sucedido era ter grana, ter status, ter poder, ter muitos amigos, ter a mulher que eu quiser, ter muita gente falando bem de mim, me aplaudindo, que foda, o Fê é foda e tal. E se você for parar pra pensar, hoje, eu meio que eu tenho isso. Mas eu vou te falar, rapaziada, mesmo com tudo isso que eu achava antigamente que ia ser a salvação de todos os meus problemas, dinheiro, status, fama, poder, seguidores, influência, muitos amigos, muitas pessoas, mulheres, mesmo com tudo isso, eu ainda senti um vazio absurdo dentro do meu peito, como se tivesse um buraco, um vazio, algo que eu não entendia exatamente o que eu precisava fazer para preencher esse vazio. E aí eu vi a frase do meu queridíssimo gerente, o PV. Quando eu expliquei desse vazio para os meus amigos, para minha equipe, que são meus amigos, ele falou essa frase para mim, eu nunca mais esqueci, que é a frase de um cara muito famoso, eu não vou saber exatamente quem é, mas todo homem tem um buraco no peito, um vazio no peito, um buraco no peito do tamanho de Deus. Algo assim. E aí ele virou pra mim e falou depois dessa frase: cara, procura Deus. E eu falei: será, cara? Sempre acreditei em Deus, sempre acreditei em algo maior. Sempre tive um bloqueio com religião, porque meu pai católico, minha mãe evangélica, teve uma disputa ali religiosa quando eu era pequeno, então eu sempre criei uma barreira com a religião. Dentro da igreja eu já observava muita coisa que eu não identificava como algo de Deus, eu não entendia como Deus podia estar envolvido com aquilo. Para mim era nitidamente algo do homem. Eu não conseguia ver Deus nas igrejas que eu fui, pelo menos. E eu sempre criei essa barreira com a igreja, com religiosidade, religião em si. Mas eu sempre acreditei que Deus é algo totalmente lógico e possível, porque eu fiz essa brincadeira nos stories uma vez, o universo ele é tão perfeito que se
a gravidade fosse um pouquinho mais fraca ou um pouquinho mais forte, a gente não iria existir. Tem muito detalhe nesse universo, é muito detalhe em jogo pra gente dizer que isso não foi criado por alguém. Tudo que a gente conhece nessa realidade, que tem muitos detalhes, foi criado por alguém. A forma mais lógica de ver o mundo é entender que isso aqui é tão perfeito que não é possível que tenha um criador por trás. E quando eu me entreguei e comecei a falar mais com Deus, comecei a me comunicar com Ele à noite, comecei a agradecer mais pelas coisas que eu tenho, pedir direcionamento, pedir ajuda, agradecer, pedir para me proteger as pessoas que eu amo. Quando eu coloquei Deus nos negócios, nos meus pensamentos, nos meus desejos, nos meus agradecimentos, cara, eu senti uma paz de espírito maior. Eu não sei te explicar, mas eu senti mais paz. Como se agora eu tivesse alinhado com o universo. Eu não sei te explicar. Eu talvez nunca consiga te explicar exatamente. Quando eu souber te explicar, eu volto aqui pra explicar, mas eu ainda não sei explicar. Eu só sei que faz sentido hoje pra mim, sabe? Então eu entendi o verdadeiro sentido da felicidade. Que não tá no status, na grana e nada disso. E eu tô falando pra você, eu não sou um fudido falando isso não faz sentido. Eu sou um cara que tem isso e tá falando, não faz tanto sentido assim. Não é a solução de todos os problemas. Ter dinheiro é muito bom, busque dinheiro, busque sucesso, busque reconhecimento no seu trabalho e nas suas habilidades, mas não ache que isso é o mais importante, porque não é. No final das contas, na minha visão, o grande propósito da felicidade, o propósito da vida, o sentido da vida é você que dá, cara. É você escolhe o seu propósito, você que escolhe por que você tá aqui, o que você quer somar no mundo, no que você quer ser bom de verdade, no que você quer batalhar diariamente, acordar, viver por aquilo. Por isso que eu acho que o homem que tem propósito é o homem que vive em busca da real felicidade plena, porque a real felicidade plena vem de um propósito que ele mesmo criou, baseado nas suas vontades mais internas, baseados no que faz o coração dele vibrar. Aquilo que faz seu coração vibrar muitas vezes é a sua verdadeira paixão, aquilo que você nasceu para fazer no mundo e que você nem sabia, e que às vezes você tá fugindo ou tá com medo de fazer por medo do julgamento dos amigos ou da família, mas aquilo é a resposta, é aquilo que você nasceu para fazer. Se Deus existe, é muito provável que Ele existe, tudo aponta para que Ele exista. Ele fez cada ser do universo complementar, somos partes de um todo e cada um é único. E se você é único, eu tenho certeza que você tem uma habilidade única no mundo que pode agregar muito para as pessoas. E que todo mundo vai querer te ouvir, e que as pessoas vão querer prestar atenção em você, e que as pessoas vão querer comprar a sua ideia. Talvez esteja debaixo do teu nariz essa habilidade, esse dom, e que por medo, por desconfiança, por medo do julgamento, por, sei lá, você achar que não é o caminho, você tá se desviando desse caminho. Então repensa sobre a sua vida e começa a buscar mais Deus. Raramente eu falo disso aqui nos vídeos, mas quando eu falo, vocês sabem que é de uma forma muito sincera, eu sou muito sincero com vocês, é o que eu realmente estou sentindo no meu coração. Busque Deus, busque propósito, busque uma paixão e foge de tudo que é sexo, droga, bebedeira, rolê, essas porra, foge dessas merda. Eu acredito que se você tem entre 18 até 21 anos, não, até 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 no máximo, de verdade. Essa é a minha opinião, que não vale de porra nenhuma no final, porque somos todos insignificantes, mas é a minha opinião. Eu acredito que até com 22 anos você possa viver de tudo. Na verdade, eu acho que você deve viver de tudo, experimenta tudo, vive de tudo, vê o que você não gosta, vê o que você gosta, sabe? Mas experimenta para criar malícia sobre o mundo, sobre a vida, entender que tem pessoas ruins ali no mundo, pessoas perdidas, entender que tem mulher ruim e cruel no mundo, perdida, afastada de Deus, afastada do bem, dos valores, do propósito. Experimenta um pouquinho de tudo, para você ver que tem coisa que realmente é muito ruim. Mas depois dos 22, depois dos 23 anos, meu irmão, não tem mais tempo pra ficar enrolando, não tem mais tempo pra ficar de bebedeira, de rolezinho da faculdade, de ficar chegando em novinha, de ficar... Vira homem, caralho. Sabe, vai fazer alguma coisa da tua vida, vai buscar o teu propósito, teu dom, sua habilidade, vai trabalhar em você, irmão. Vai fazer alguma coisa que soma pra você e pras pessoas ao teu redor, pro mundo, caralho. A melhor coisa é você sentir que você tem um dom que ajuda as pessoas, que complementa a vida das pessoas, que no futuro vai ser o seu legado, que você vai ter orgulho de morrer por aquilo, falar que você trabalhou naquilo e foi o melhor naquilo. Vai ter orgulho de passar esse dom, essa habilidade pros seus filhos, porque é o sentido dessa vida, futuro, plantar semente, morrer e deixar o resto pro futuro. E é assim que vai, cara.
É assim que a gente evolui como espécie. Espero que você tenha gostado desse vídeo maravilhoso. Pra mim foi muito bom. Falei de Deus, de propósito, de existência. Comenta mais sua opinião. Eu quero saber a opinião de vocês sobre isso. E se você quer se tornar uma pessoa com mais propósito, que absorve conhecimento de comunicação, mentalidade, relacionamento, conquista, para se tornar uma pessoa irresistível, uma pessoa que tem autoconfiança, presença, que causa admiração e respeito pelas outras pessoas, clica no primeiro link da descrição e eu espero você lá na Ordem. Toda sexta-feira tem aula e todo mês tem uma resenha de livro, dos melhores livros de desenvolvimento pessoal do mundo. Essa é minha meta. Os melhores livros vão estar lá na Ordem, mastigadinho, só para você botar o fone de ouvido e me ouvir. Nem precisa ler. Olha que maravilha. Muito obrigado por esse vídeo maravilhoso e pela Ordem.